Já ouviu contar que, anualmente, 2 milhões de almas se despede por causa de problemas no fígado? É como se uma cidade inteira desaparecesse a cada ano, vítima das travessuras desse órgão tão danado. E que uma boa parte dessas fatalidades poderia ser evitada só dando uma chacoalhada no nosso prato. Se você já passou dos 55 anos, isso ganha uma relevância ainda maior na sua vida. O fígado funciona como o purificador de água da sua residência, porém tem uma relevância muito maior. Ele atua como um faxineiro de tudo que se aventura a entrar em seu organismo, eliminando as sujeiras indesejadas e transformando os banquetes que você devora. Pense só se o filtro da sua casa decidisse fazer greve e ficasse entupido a água que saísse por ali, pareceria mais um convite para um banho de lama do que para um copo fresco certo. Com o fígado, a história é bem parecida. Quando ele se entope de junk food, o motor começa a engasgar e todo o corpo entra em um carnaval de consequências dançantes. Nos últimos tempos, as enfermidades do fígado dispararam como fogos de artifício, em especial entre a galera da nossa faixa etária. Frequently, esses desafios surgem na surdina como um sussurro sem dar pistas, até que a questão já tenha tomado conta da situação. A parte positiva da história é que, em grande parte dos casos, é possível driblar essas enfermidades totalmente. Por que será que tem gente que consegue ter o fígado em plena forma, mesmo após cruzar a barreira dos 60 anos? Qual é a cagada mais frequente que a galera da nossa faixa etária faz sem nem notar? Quais iguarias estão fazendo um verdadeiro carnaval de estragos no seu fígado a cada nova refeição? E de que jeito você pode resguardar esse órgão essencial de maneira prática e orgânica? Permaneça conosco até a última gota dessa conversa e desvende os segredos que podem ser a tábua de salvação para a sua existência. Antes de darmos a partida, não se esqueça de pular a cerca da inscrição no canal e dar um belo toque no sino das novidades. Conte pra gente nos comentários de qual canto do Brasil você está curtindo isso. Vamos dar uma espiada em como opera o nosso fiel escudeiro, o fígado. Imagine-o como uma usina frenética que nunca fecha as portas, funcionando dia e noite sem pausa. Essa usina de atividades possui mais de 500 tarefas distintas, porém as mais relevantes são: depurar o líquido vital, fabricar proteínas essenciais e guardar energia como um cofre de tesouros. Quando você se delicia com algo à primeira parada da refeição, é no fígado que faz sua mágica antes de espalhar os nutrientes pelo resto do corpo. É como um chefe de cozinha que escolhe os ingredientes frescos para um prato especial e descarta os murchos e estragados. A confusão se instala quando despejamos um excesso de substâncias venenosas nessa indústria. Pense só. E se diariamente você decidisse dar uma chacoalhada na areia dentro do motor do seu carrinho, em breve ele ficaria como peixe fora d'água. O fígado também entra na dança. Se nos deliciarmos de forma insistente com petiscos nada saudáveis, as células do fígado começam a se desfazer como açúcar em café, dando lugar a cicatrizes que se espalham como um tapa na cara da saúde. Esse truque se conhece como fibrose, e se não for freado, pode se transformar na temida cirrose que acontece quando o fígado vira um labirinto de cicatrizes e perde suas funções. A Organização Mundial da Saúde bate o martelo e garante que dá para evitar a maior parte das chatices que afetam o fígado só com uma troca na alimentação. Pesquisas revelam que indivíduos que se esquivam de determinados ingredientes na alimentação têm 80% menos probabilidade de enfrentar sérios contratempos no fígado. Prepare-se, pois vou mostrar os 7 vilões da sua cozinha que você precisa colocar no fundo da prateleira se quiser preservar a saúde do seu fígado. Fique de olho, pois alguns deles podem te deixar de queixo caído. O grande campeão em gustação salgada, os petiscos que se esbaldam em sódio. É bem possível que você esteja enchendo a pança de sal todo dia e nem perceba. Não me refiro apenas ao sal que você joga na panela, mas sim aquele sal camuflado nos alimentos industrializados,
como sopas instantâneas embutidos como presunto e mortadela, queijos amarelos, pratos de restaurante e tudo que chega em latas ou pacotes. Esses produtos costumam ter uma overdose de sal, como se fossem os verdadeiros rockstars da cozinha, prontos para fazer um show de sódio. O sal em demasia não só eleva a pressão arterial, como muitos já ouviram falar, mas também faz um estrago danado nas células do fígado, como se fosse um verdadeiro vilão em um conto de fadas. Quando a gordura toma conta do corpo, as células do fígado se transformam parecendo uvas que vão se encolhendo até definhar por completo. Essa maratona pode resultar em fibrose, que nada mais é do que as marcas deixadas na pele do fígado, como se ele tivesse se arranhado após uma corrida maluca. Depois que essas marcas aparecem, elas fazem um pacto eterno e nunca mais se vão. É como uma cicatriz no corpo que se instala para a eternidade, só que agora no fígado. Cientistas fizeram uma descoberta que faz o alerta: quem ingere mais de 2.300 miligramas de sal diariamente, o equivalente a uma colher de chá, tem 3 vezes mais probabilidade de encarar problemas no fígado. Para você ter uma noção, uma pequena porção de macarrão instantâneo é como um oceano de sal em um pequeno copo d'água. O sódio é como um ímã que atrai a água, obrigando o fígado a fazer malabarismos para lidar com o excesso. Essa pressão crescente dentro dele transforma seu laboratório de purificação em um verdadeiro caos, atrapalhando a tarefa de limpar o sangue. Lanche de segundo plano, os energéticos. Essas refrescantes poções são como pragas para o fígado, principalmente para nós que já estamos na primavera da vida, mas com um pé no outono. Elas guardam em suas receitas doses extravagantes de cafeína, açúcar, niacina e taurina. Ao engolir uma latinha dessas, é como se você soltasse um explosivo no seu fígado. Rolou uma história verdadeira de um rapaz de 21 anos que por 3 semanas seguidas descia 2 latas de energia como quem toma água. Ele decidiu dar uma folguinha para o fígado e quase acabou virando história de aviso em um folheto de saúde. Pense no que ocorre com um fígado que, após meio século de batalhas e labutas, carrega a bagagem de tantas histórias. Esse órgão, que já se tornou piloto de um navio de festas e excessos, pode muito bem estar pedindo um descanso no spa da saúde. Com o passar do tempo, ele se torna uma espécie de herói cansado, repleto de cicatrizes e memórias de dragões em forma de álcool e gordura, lutando contra o desgaste de uma vida inteira. É o amigo que sempre se esforçou, mas agora precisa de um tempinho para recarregar as energias e, quem sabe, voltar a brilhar como nos velhos tempos. As bebidas energéticas fazem o fígado entrar em uma verdadeira maratona de trabalho, lidando com ingredientes que ele mal consegue abraçar. Tomar café em doses excessivas é como dar um grito dentro de uma biblioteca silenciosa. O fígado se agita e começa a produzir enzimas em profusão que, por uma ironia do destino, atacam suas próprias células, como se fossem inimigas em um filme de ação. O açúcar presente nessas bebidas se infiltra no corpo com tal velocidade que o fígado fica sem fôlego para dar conta do recado. Então transforma tudo em uma meleca gordurosa que se fixa nas células do fígado. A niacina, essa famosa vitamina, pode se transformar em vilã quando ingerida em excesso, provocando uma inflamação danada no fígado, como se ele estivesse fazendo uma festa que saiu do controle. Se você costuma refrescar a garganta com bebidas energéticas, é hora de dar um basta agora mesmo. Seu fígado vai fazer a dança da alegria. O terceiro item da nossa lista é a trupe das bebidas açucaradas refrigerantes, sucos enlatados, achocolatados e quaisquer líquidos que sejam verdadeiros campeões do açúcar, com mais de 50 gramas ou 200 calorias na embalagem. Esses líquidos são como vilões disfarçados, prontos para fazer festa no seu fígado. Para te ajudar a visualizar 50 gramas de açúcar,
se transformam em aproximadamente 12 colherzinhas de doçura. Vários refrigerantes conseguem ter essa dose concentrada dentro de uma única latinha. Ao tomar uma bebida desse tipo, todo aquele açúcar desembarca imediatamente no fígado, que tem que dar conta do recado de uma só vez. Imagine jogar um pacote de açúcar na pia e exigir que ela engula tudo num piscar de olhos. O fígado fica tão atolado de trabalho que acaba transformando esse açúcar em banha. Esse banquinho de banha não se despede. Ela se apega como uma sombra nas almas do fígado, provocando o que os doutores designam como hepatopatia gordurosa, mas sem a ajuda de um copinho de bebida. É como se o fígado estivesse cheio de gordura semelhante àquela situação em que você ignora o fogão e a gordura se agarra feito um velho conhecido. Estudos apontam que indivíduos que consomem 2 ou mais latinhas de refrigerante adoçado diariamente têm o risco de enfrentar problemas hepáticos elevando-se em 2 vezes. O que dá na telha é que muitas vezes essas bebidas são tomadas bem geladinhas, acelerando a velocidade com que o açúcar se mete no organismo. Se o seu objetivo é blindar seu fígado, dê adeus a essas bebidas e troque tudo por um bom copo de água, um chá sem açúcar ou uma refrescante água com limão. Quarto da lista de delícias: os petiscos mergulhados no óleo quente. Frituras como batata frita, pastéis, coxinhas, bolinhos e carnes empanadas são como pequenos traidores que se infiltram no nosso organismo, armando uma cilada para o fígado. Quando os petiscos fazem a festa na frigideira, a altas temperaturas, eles se transformam em vilões disfarçados, criando compostos perigosos, conhecidos como produtos finais de glicação avançada. Esse nome é complicado, mas imagine-os como mini doses de veneno que se agarram nas células do fígado como adesivos teimosos. É igual a estar colorindo os mosaicos do seu fígado com uma tinta que é puro veneno. Pesquisas revelam que devorar frituras com frequência pode provocar estragos no fígado semelhantes aos provocados por infecções severas de hepatite. É verdade, uma batata frita pode ser tão traiçoeira quanto um vírus da hepatite. O óleo utilizado nas frituras, principalmente aquele que passa por várias reencarnações em cozinhas de restaurantes e lanchonetes, acaba se transformando em um verdadeiro vilão, recheado de compostos que podem causar câncer. Ao saborear esses pratos, você empurra o fígado a enfrentar um verdadeiro carnaval de toxinas que ele mal consegue mandar embora. Com a passagem do tempo, essas substâncias indesejadas se acumulam e geram uma inflamação persistente, parecendo uma ferida que se recusa a sarar. O fígado, em uma tentativa de se resguardar, começa a fabricar uma leva de novas células. Mas o problema é que essas novatas são meio capengas e podem acabar virando tumores. Se escapar das frituras é um desafio, que tal colocá-las na lista de visitantes raros, aparecendo só uma vez por semana? E claro, melhor optar pelas frituras feitas em casa, usando um óleo novinho em folha. Bebida número 5, refrigerantes light. Um montão de pessoas acredita que a soda light é a escolha mais esperta por não conter açúcar, mas essa ideia é pura balela. Essas bebidas gasosas são como um convite à dança do aspartame, um adoçante artificial que pode provocar uma verdadeira tempestade no fígado. O aspartame passa pelo fígado numa dança complicada, como se fosse um malabarista em um circo cheio de passos elaborados. Primeiramente, ele se divide em 3 composições distintas. Entre elas, o metanol, que é o mesmo álcool traiçoeiro que pode deixar alguém no escuro da cegueira. O fígado é como um operário incansável suando a camisa para transformar essas substâncias em algo que o corpo consiga mandar embora. Nesse turbilhão, o fígado se vê preso em uma dança incessante de fabricar e retirar glicose como se fosse um relógio maluco que não sabe o que é descanso.
Visualize uma linha de montagem que nunca tira férias, operando dia e noite como um trabalhador incansável que não gosta de descanso. Em um piscar de olhos, ela se despedaça. O fígado entra em um verdadeiro samba de descompasso quando você saboreia aquelas latinhas de refrigerante diet. Estudos novos revelam que quem saboreia refrescos dietéticos pode ter um maior risco de cair na teia da síndrome metabólica, que traz junto uma bagagem de problemas hepáticos. O aspartame pode provocar um verdadeiro alvoroço de oxidação, semelhante a uma ferrugem que corrói as células do fígado. Se a sua busca é por um toque doce, recorra a adoçantes naturais como a estévia. Mas não exagere ou, quem sabe, treine seu paladar para apreciar sabores mais sutis e menos açucarados. Sustento na sexta posição. Carnes rubras de fábrica. A Organização Mundial da Saúde colocou no mesmo balaio aquele banquete de carnes processadas como bacon, salsicha, linguiça, presunto, mortadela e salame, chamando tudo de vilões de primeira categoria no quesito câncer. Isso quer dizer que elas são certeiras em trazer um câncer à vista. Não é só uma desconfiança. Esses pedaços de proteína percorrem uma jornada industrial repleta de conservantes corantes e uma sopa de químicos que o fígado coitado não dá conta de digerir direito. É como se você estivesse degustando um laboratório químico que se disfarçou de prato saboroso. O nitrato de sódio, que faz o papel de guardião das carnes, acaba se metamorfoseando em nitrosaminas no estômago, que são verdadeiras bombas de câncer. Ao aterrissar no fígado, essas químicas danadas armam um fogo de palha que, sem muita cerimônia, pode dar início a um baile de tumores indesejados. Além do mais, essas carnes são verdadeiros banquetes de gordura saturada e sal, tornando o fígado um verdadeiro artista da sobrecarga. Pesquisas indicam que ingerir 50 gramas dessas carnes diariamente, o que corresponde a mais ou menos 2 fatias de bacon, eleva em 18% as chances de desenvolver câncer no fígado. O lance é que essas carnes, além de tudo, também fazem o fígado dar piruetas e acabar se enchendo de gordura, transformando o excesso em depósitos que colam feito chiclete nas células do órgão. Se você é fã de um bom pedaço de carne, opte por opções fresquinhas e com pouca gordura como frango sem pele, peixes do mar ou cortes magros de boi, todos preparados de maneira descomplicada, seja na grelha ou cozidos. Sétimo prato do banquete: iguarias repletas de frutose. A frutose é um tipo de docinho que faz a festa nas frutas, mas como um convidado indesejado também aparece nas prateleiras de muitos alimentos industrializados, disfarçada de xarope de milho. A questão não está nas frutas que trazem frutose em doses modestas acompanhadas de fibras e vitaminas, mas nos produtos industrializados que têm aquele xarope de milho com frutose em alta voltagem. Esse néctar açucarado faz festinha em biscoitinhos bolinhos de fábrica, guloseimas, ketchup, molhos prontos e até se esconde nos pães. A frutose é tratada pelo fígado como se fosse um artista no palco recebendo um tratamento especial e distinto. Enquanto os outros açúcares fazem uma passeata pelo corpo, a frutose decide dar um mergulho direto no fígado, que fica lá na responsa de resolver todos os pepinos sem ajuda de ninguém. É como se uma só alma tivesse a responsabilidade de digerir todo o doce de uma metrópole. O fígado coitado não aguenta essa maratona e transforma a maior parte da frutose em banha. Esse tipo de gordura não se espalha por outras regiões do corpo. Ela se apega ao próprio fígado como molas na cama, resultando na tal da esteatose hepática, que é quando o fígado se transforma em um balde recheado de gordura. Com o passar dos dias, essa gordura se transforma em combustível para a festa da inflamação e pode acabar se tornando a estrela de um show chamado cirrose.
Estudos revelam que a devoração de frutose industrial subiu como um foguete nos últimos 5 décadas, atingindo um altíssimo índice de mais de 1000%. E não é por acaso que as enfermidades hepáticas também dispararam na mesma medida. Para escapar da frutose dos laboratórios, fique de olho nos rótulos dos produtos e fuja de tudo que apresente xarope de milho frutose ou aquele famoso xarope de milho de alta frutose. Agora que você já tem em mente os 7 itens do cardápio que deveriam ser riscados da sua lista de compras, vou te mostrar como colocar essa sabedoria em prática no seu cotidiano de maneira tranquila e sem pressa. Inicialmente, evite fazer transformações radicais de uma só vez. Selecione 1 ou 2 itens da lista e faça uma pausa na sua ingestão por um período de 14 dias. Em seguida, se livre de mais 1 ou 2. Transformações aos poucos são como um passeio tranquilo, mais fáceis de aguentar e menos puxadas para o corpinho. No lugar do sal, vamos adotar aromáticos do reino da natureza, como o dente de alho à cebola que brilha ervas fresquinhas, um toque de limão e a acidez vibrante do vinagre. Eles temperam a vida sem fazer mal ao fígado. Em vez de se afogar em refrigerantes açucarados, mergulhe na frescura da água adornada com rodelas de limão laranja ou pepino. É possível preparar um refrescante chá gelado sem adicionar açúcar, ou então fazer uma água saborizada com toques naturais. Para dar um chega para lá nas frituras, escolha modos de preparo mais espertos e saudáveis, como grelhar, assar, cozinhar a vapor ou dar uma leve refogada com um pouquinho de óleo. Se você aprecia aquelas carnes que vêm embaladas, que tal trocar por ovos um peixinho fresquinho, franguinhos pelados ou porções de leguminosas como feijão ou lentilha? Dê uma espiada sempre nos rótulos dos produtos alimentícios. Se a receita tem mais de 5 itens ou traz nomes que parecem um trava-língua, é bem provável que ela não seja a melhor opção para a saúde. Siga uma dança alimentar constante, degustando novos sabores a cada 3 ou 4 horas para o seu fígado não se sentir como um maratonista sem preparação. Beba uma quantidade generosa de água, como se fosse um banho líquido, com pelo menos 8 goles por dia, para que seu fígado possa limpar o corpo das impurezas que parecem estar dando tchau com a mão. Adicione ao seu cardápio os super-heróis da proteção hepática, folhas verdes escuras à vibrante beterraba, a doce cenoura à crocante maçã e o poder mágico do chá verde. Dê um passeio de pelo menos meia hora diariamente, pois essa atividade física faz o fígado dançar enquanto se despede da gordura acumulada. É fundamental ficar atento, pois certas pessoas precisam de uma atenção de lince ao realizar essas modificações. Caso você use remédios para controlar a pressão alta ou açúcar no sangue, ou questões do coração, é uma boa ideia bater um papo com seu médico antes de cortar o sal, como se fosse cortar a fita de uma inauguração. Às vezes, é preciso dar uma ajustada na dosagem dos medicamentos. Indivíduos com dificuldades nos rins precisam trocar ideias com o doc pelo menos antes de se jogar em um mar de água, achando que tudo é festa. Se você enfrenta o desafio do diabetes, fique de olho na sua glicose ao diminuir os doces, pois pode ser que precise dar uma repaginada na sua medicação. Pessoal da terceira idade que enxugou muitas gramas ultimamente precisa pegar leve nas mudanças para não acabar se tornando uma pluma ainda mais leve. Se o seu estômago está fazendo festinha de dor, você se sente como se tivesse um barco à deriva de náuseas, ou se a sua energia foi para as cucuias, sem esquecer de perceber um amarelo estrondoso na pele ou nos olhos, é hora de correr para o médico. Esses podem ser indícios de um fígado fazendo birra e que precisa de um socorro rápido. Torço para que essas dicas tenham sido como um escudo poderoso na batalha pela saúde do seu fígado. Se o vídeo te agradou, não pense 2 vezes. Dê aquele joinha esperto
e espalhe a palavra para amigos e parentes que podem tirar proveito dessas dicas valiosas. Compartilhe na seção de comentários qual desses petiscos você mais devora e qual será o primeiro a dar tchauzinho da sua alimentação. Prepare-se, pois! Agora temos uma dobradinha de vídeos se exibindo na tela. Tenho a firme convicção de que você vai adorar mergulhar em mais desse tipo de material divertido. Zele pela sua saúde e nos encontramos no próximo clipe.